Um dos pontos mais essenciais do futebol são as rivalidades, embates entre clubes de uma mesma região que disputam espaço, torcida, títulos e até mesmo a cultura local. Porém, apesar de tanta hostilidade, muitas vezes estes times são vizinhos, com estádios que estão literalmente a poucos metros um do outro. Você está no Tradições FC e é sobre isso que eu vou falar hoje. Conheça 26 rivais que têm os estádios extremamente próximos. E nós vamos começar pela Polônia, no centro da Europa. A cidade é Cracóvia, ao sul do país. Aqui a rivalidade fica por conta da dupla MKS Cracóvia e o Wisła Cracóvia. Eles fazem o clássico mais antigo da Polônia. O MKS é de 1906, o que faz dele o clube mais velho do país. Porém, os listrados conquistaram apenas 5 títulos nacionais, sendo o último no distante ano de 1948. Já seu arquirrival, o Wisła, é o segundo maior campeão polonês, colecionando um total de 14 títulos nacionais. O curioso é que, apesar de tanta importância, hoje o time da Estrela Branca está na segunda divisão nacional. Enfim, este aqui é o Józef Piłsudski, a casa do MKS Cracóvia. Este estádio modesto comporta cerca de 15 mil torcedores. E a apenas 1,1 km de distância está o Henryk Heimann, o estádio do Wisła Cracóvia. Esta praça esportiva recebe até 33 mil torcedores. A proximidade entre os dois estádios é inacreditável, principalmente devido à grande rivalidade entre eles. A rixa entre o Wisła e MKS ultrapassa os gramados e chega até mesmo a questões políticas. Não é à toa que este clássico é chamado de Guerra Santa. O segundo caso vem da Inglaterra, para ser mais preciso, na cidade de Liverpool, no oeste do país. Aqui a rivalidade é entre Liverpool e Everton. O jogo entre as duas equipes é conhecido como o Clássico de Merseyside. A nível nacional, a maioria considera que o grande clássico inglês é entre Liverpool e Manchester United. Porém, localmente, o rival dos Reds é o Everton. Por falar no Everton, os Toffees, como são conhecidos, já foram campeões ingleses 9 vezes e também conquistou uma Recopa Europeia em 1985. Já o Liverpool é um dos grandes da Europa, sendo o segundo maior campeão inglês com 19 troféus, além de ter conquistado um Mundial em 2019 e ter vencido 6 Champions League. O Goodison Park pertence ao Everton e é um estádio para mais ou menos 39 mil pessoas. E no máximo a 1 km de distância fica o famoso Anfield, a bela casa do Liverpool. Este campo comporta aproximadamente 61 mil adeptos. Estes dois belos estádios ficam ainda melhores quando visto em uma única imagem. Saindo dos milionários europeus, aqui no Brasil quero falar de 2 pequenos clubes da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. São Rio Claro e Velo Clube, que realizam o Derby Rio-Clarense. O Rio Claro atualmente joga a 2ª divisão paulista e possui apenas 2 títulos desta mesma divisão. A outra equipe, o Velo Clube, também tem apenas 2 títulos da 2ª divisão estadual, porém o seu momento é bem melhor. Afinal, o clube rubro-verde disputará a elite do Paulistão em 2025. A casa do Velo Clube é o Benito Agnello Castelhano. Conhecido como Benitão, este estádio pode receber até 6 mil torcedores. E a cerca de 800 metros de distância está o Augusto Schmidt. Popularmente conhecido como Chimitão, o estádio do Rio Claro pode receber até 8 mil torcedores. E mais uma vez os 2 estádios cabem em uma única impressionante e bela imagem. Na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, 2 pequenos clubes, Marcílio Dias e Almirante Barroso, realizam o grande clássico citadino. O Almirante Barroso não é muito conhecido e possui apenas 2 títulos da 2ª divisão catarinense. Já o Marcílio Dias é um pouco mais famoso e já conquistou a 1ª divisão catarinense em 1963. E hoje em dia o clube joga a Série D do Brasileirão. O campo do Almirante Barroso é o Camilo Mussi, um estádio bem pequeno para menos de 2 mil pessoas. Cerca de 800 metros dali fica o Dr. Hercílio Luz, mais conhecido como Gigantão das Avenidas. Este é o estádio do Marcílio Dias, que atualmente recebe até 6 mil torcedores. A rivalidade entre os clubes esfriou muito nos últimos anos, principalmente pela instabilidade do Almirante Barroso. Um grande exemplo é que desde 2020 o clube está afastado do futebol.
Agora, falando em clássico do interior, talvez o maior do Brasil esteja na cidade de Campinas, em São Paulo. E é claro que eu falo de Guarani e Ponte Preta, os protagonistas do derby campineiro. O Bugre é super tradicional em todo o Brasil e já foi até campeão brasileiro em 1978. Já a Ponte Preta, apesar de não ter títulos importantes, é igualmente conhecida nacionalmente. E ambos os clubes estão atualmente na Série B do Brasileirão. O Guarani manda os seus jogos no Brinco de Ouro da Princesa, um estádio próprio que recebe cerca de 29 mil bugrinos. A uma distância entre 750 e 800 metros está a casa da Ponte Preta, o Moisés Lucarelli. A sua capacidade é para 17 mil alvinegros. Esta grande proximidade entre os campos do Bugre e da Alvinegra dá um tempero a mais à já enorme rivalidade que existe entre os times de Campinas. Agora, bem longe daqui, lá na Sérvia, no leste europeu, fica a cidade de Belgrado, capital do país. E aqui acontece um dos clássicos mais disputados do mundo, entre o Partizan e o Estrela Vermelha. O Partizan de Belgrado é o segundo maior clube do país, colecionando 8 títulos sérvios. Além disso, esta equipe teve um grande feito em 1966, quando chegou a ser vice-campeão da Champions League. Agora, o Estrela Vermelha, este sim pode ser considerado o maior time da Sérvia, pois além de ser o maior campeão nacional com 10 títulos, eles conquistaram 7 destes de forma consecutiva. E para não restar dúvida de quem é o maior do país, os vermelhos já conquistaram uma Champions League e um Mundial de Clubes em 1991. Enfim, o Partizan é dono do estádio Partizan, uma praça olímpica raiz, que pode receber cerca de 32.700 adeptos. E não mais do que 700 metros distante está o Rajko Mitic, lar do Estrela Vermelha. Este campo é carinhosamente apelidado pelos torcedores como Maracanã Sérvio, e sua capacidade é para 51.700 torcedores. A rivalidade entre esses dois clubes é tão grande que o clássico é conhecido como Derby Eterno. Com certeza, o fato de serem vizinhos próximos deixa o clima de tensão ainda mais sinistro. Aqui ao lado, na Argentina, fica a cidade de La Plata, capital de Buenos Aires. O clássico da cidade fica por conta de Estudiantes e Gimnasia Esgrima. Mesmo com a diferença enorme de tamanho entre os clubes, o clássico platense é de extrema rivalidade. Como você sabe, o Gimnasia é um clube modesto e venceu apenas um campeonato argentino no distante ano de 1929. Agora, o que você também sabe é que o Estudiantes é um dos grandes clubes do continente. Além de ter 6 títulos argentinos, Los Pincharratas também são tetracampeões da Libertadores e campeão mundial em 1968. A casa do Gimnasia é o Juan Carmelo Zerilho, um estádio para mais ou menos 30 mil pessoas. Pouco mais de 600 a 650 metros fica o Jorge Luiz Hirsch, a casa do Estudiantes. Este belo estádio recebe cerca de 32.500 torcedores. E mais uma vez, em uma bela e única imagem, é possível ver o quão próximos são os dois estádios. Aqui no Brasil, na cidade de Santos, em São Paulo, ocorre outro caso entre rivais de tamanhos diferentes. Eu falo de Santos e Portuguesa Santista. É claro que eu sei que os dois clubes não são rivais acirrados assim como os outros da lista, mas por estarem na mesma cidade e tão próximos, eles vão entrar para o vídeo. A Portuguesa Santista tem como grande título a Copa Paulista de 2023 e hoje a equipe disputa a 2ª divisão estadual. Já o Santos é o Santos, que apesar de atualmente estar na Série B, é mundialmente conhecido como berço de Pelé e Neymar, além de ter conquistado 8 títulos do Brasileirão, 3 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes. O Estádio do Peixe é a lendária Vila Belmiro, um campo modesto para mais ou menos 16 mil alvinegros. Cerca de 400 metros distante está o campo da Portuguesa, o Estádio Urico Mursa. Com pouca capacidade, ele recebe de 6 a 7 mil rubro-verdes. A proximidade entre os dois estádios é tão grande que de vez em quando atletas de outras categorias do Santos chegam a utilizar o campo da Briosa.
Na Argentina, mais uma vez, agora vamos à cidade de Avellaneda. O clássico local é entre Racing e Independiente, dois grandes do país e do continente. O Racing Clube, por exemplo, é conhecido como o primeiro grande da Argentina e coleciona nada mais nada menos do que 18 títulos nacionais, além de ter vencido a Libertadores e o Mundial em 1967. Do outro lado está o Independiente, que venceu o campeonato argentino 16 vezes, porém já ganhou 2 mundiais de clubes e conquistou a incríveis 7 Copas Libertadores. O seu estádio é o Libertadores de América. Com este nome bastante sugestivo, o Caldeirão pode receber pouco mais de 42 mil torcedores. E incríveis 350 metros depois, separados por apenas uma quadra, fica o Presidente Perón, o estádio do Racing Clube. Mais conhecido como El Cilindro, este templo recebe cerca de 51 mil adeptos. Esta distância mínima entre os dois estádios, além de proporcionar uma boa foto, põe mais hostilidade ainda em uma das rivalidades mais pesadas do continente americano. Vamos fazer uma última passagem pela Inglaterra, mais precisamente na cidade de Nottingham, no centro do país. Um dos clássicos desta cidade é entre Nottingham Forest e Notts County. O Nottingham é um clube histórico, mas venceu apenas o campeonato inglês de 1978. Porém, a equipe tem um feito ainda mais difícil. Eles são bicampeões da Champions League. Agora, o rival Notts County é muito menor, tanto que a sua maior conquista foi há 130 anos, quando venceram a Copa da Inglaterra de 1894. A sua casa é o Meadow Lane Stadium, um belo e modesto estádio para mais ou menos 20 mil pessoas. Agora olha que incrível, este é o Rio Trent, e do outro lado dele, a apenas 275 metros, fica o City Ground, o estádio do Nottingham. Este estádio recebe mais ou menos 30 mil torcedores. Eu não sei o que eu acho mais incrível. Se é o fato do Notts, que é um clube que disputa a 4ª divisão, ter um estádio tão bonito, ou se é a questão de os dois estádios serem tão próximos. Assim como eu passei uma última vez pela Inglaterra, vou passar também uma última vez pelo Brasil, na cidade de Belém, capital do Pará. O clássico local todo o país conhece, é entre Remo e Paysandu, o famoso Repá. O clube do Remo tem como grande conquista a Série C de 2005. Já o Paysandu conquistou 2 brasileiros da Série B e uma Copa dos Campeões em 2002. Atualmente na 2ª divisão, a casa do Papão é o Bampará Curuzu, um estádio modesto para mais ou menos 16 mil bicolores. E veja que incrível, apenas 200 metros distante está o Bampará Baenão, que é a casa do Remo. Esta praça esportiva pode receber mais ou menos 13.700 azulinos. Olha como é pequena a distância entre os dois estádios. Aliás, esta é a menor distância entre rivais em todo o Brasil. Agora vamos para a Escócia, ao norte da Inglaterra. E no leste deste país fica a cidade de Dundee, cujos rivais locais são Dundee FC e Dundee United, 2 clubes modestos do país. O Dundee FC venceu apenas um campeonato escocês em 1962 e o Dundee United também venceu apenas uma vez, em 1983. O estádio do United é o Tannadice Park, um pequeno campo para mais ou menos 14.200 torcedores. Se você fizer uma caminhada de apenas 100 metros, você já chegou ao estádio do rival, o Dance Park, do Dundee FC, outro pequeno estádio para mais ou menos 11.800 adeptos. Os estádios do FC e do United são tão próximos que é quase impossível imaginar que algum outro supere, mas se a gente forçar um pouquinho, a gente acha. Para finalizar, vamos para o Uruguai, em sua belíssima capital Montevidéu. Aqui, Central Espanhol e Miramar Misiones realizam um clássico que provavelmente você nunca ouviu falar. Isso porque são 2 pequenos clubes. O Central é um time da 2ª divisão uruguaia e que incrivelmente foi campeão da 1ª divisão em 1984, desbancando a dupla Nacional e Peñarol. Por sua vez, o Miramar Misiones tem apenas títulos da 2ª divisão, mas em compensação, o clube hoje disputa a elite uruguaia.
O seu estádio é o Parque Luiz Mendes Piana, um campo bem acanhado para pouco mais de 4.000 torcedores. Agora veja que impressionante, apenas um muro separa o seu estádio do estádio do Central Espanhol, o seu rival. Este é o Parque Palermo, a casa do Central, e ele comporta até 6.000 torcedores. A distância entre os campos rivais é praticamente nula, como eu já disse, separados apenas por um muro, tanto que o jogo entre os dois clubes é conhecido como o Clássico del Muro. Uma curiosidade extra é que a poucos metros dos dois campos fica o gigante centenário de Montevidéu. E aí, pessoal, vocês conheciam estes estádios tão próximos dos rivais? Me diz aí se faltou algum. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ah, assiste um outro vídeo meu, você pode até gostar.